Informação, conhecimento, experiência, lutas e principalmente inclusão. O TEAcast é sobre isso. Meu nome é Carla Campos e no primeiro episódio do nosso podcast temos aqui a querida doutora Karina Faro, médica pediatra, professora universitária. Seja bem-vinda, obrigada por ter aceitado o convite. Esse é nosso primeiro episódio, você vai iniciar aí levando muito conhecimento, eu tenho certeza. Já leva no consultório, né? Vamos espalhar pela internet aí muito conhecimento. Karina, primeiro eu queria saber um pouco sobre o seu trabalho, né, de acompanhamento do desenvolvimento, que eu acho um trabalho excelente e fundamental. Queria falar um pouco sobre o seu trabalho, sobre como é o seu trabalho desenvolvido no acompanhamento do desenvolvimento das crianças, bem como você lida com isso no consultório, com as famílias e com os profissionais. Sei que você tem um trabalho de acompanhamento, o Pingo de Luz, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente, como é que funciona esse acompanhamento e levar um pouco de informação para as famílias que estão buscando como começar o acompanhamento quando nota algum atraso no desenvolvimento. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho sobre a saúde das crianças, né? O maior objetivo do segmento do desenvolvimento infantil junto com as famílias, buscar janelas de oportunidades que não estão sendo bem planejadas. A gente sabe que ao longo dos primeiros 2 anos de vida, na verdade isso acontece durante toda a infância, mas em especial nos primeiros 2 anos de vida, existem marcos do neurodesenvolvimento infantil, marcos motores, marcos neurológicos e marcos também socioemocional. E nós, como pediatras do desenvolvimento, né, em especial, temos o compromisso e a responsabilidade de checar se esses marcos estão sendo alcançados por essas crianças. Diante de um atraso ou diante de uma dificuldade e que por algum motivo esse marco não foi alcançado, cabe a nós tentar entender qual é o motivo que aquele marco não foi alcançado. Foi falta de estímulo, foi a pandemia, foi uma viagem, ou será que tem alguma coisa mais importante, né? Alguma coisa mais global envolvida aí diante desse contexto? Então, cabe a nós, pediatras do desenvolvimento, em primeiro lugar, fazer esse rastreio, essa investigação do desenvolvimento motor, neurológico e socioemocional dessas crianças. Certo. Esse rastreio, ele é feito através da caderneta, são avaliações específicas, como é que você faz esse acompanhamento, Karina? Na caderneta de vacinação que as crianças elas recebem, lá vem todos os marcos que os pais podem estar usando, né, checando junto com o pediatra. Mas a gente também tem outras escalas que servem para dar um norte, né, para ser assim, uma triagem para qualquer dificuldade, para qualquer atraso. Então tem situações que só o conversar realmente não nos dá com segurança se aquele marco está presente ou ausente. Precisa brincar, precisa interagir com a criança, precisa compartilhar vivências com aquela criança para poder pesquisar de uma maneira mais ampla se aquele desenvolvimento está ocorrendo ou não. Então, a caderneta de vacinação é sim um dos instrumentos. Entendi. É bem interessante porque eu me lembrei que o que tem chegado muito no consultório para mim, para avaliação, são crianças que têm a habilidade, mas empobrecida. Por exemplo, sempre quando eu vou fazer uma avaliação eu falo para a família, eu falei, olha, a gente não está falando só de presença ou ausência da habilidade, a gente está falando da qualidade. E até tem um instrumento que está em processo de validação, que é o EIDOS-2, que a gente aplica com as crianças, que ele justamente avalia isso, ele avalia a qualidade da habilidade, porque, por exemplo, tá ali um marco, né, da caderneta de vacina, tá lá, sentar-se ou sorriso social, algum dos marcos lá que aparecem na caderneta de vacina. E aí, faz ou não faz, né? Depois de, 6 meses, que seria o ideal, a criança começou a fazer. Então já não tem problema, tá fazendo, né? E exatamente não é isso, porque isso desencadeia outros atrasos, né? Eu não sei se a gente pode falar um pouco mais disso também, mas que, por exemplo, quando ele tem um atraso em uma das habilidades, isso pode ir
acumulando e acarretando atrasos em outras, né? E isso vai dando uma má qualidade no desenvolvimento das habilidades. Também eu acho que tem chegado a algumas situações dessas no consultório, né, Karina? Isso daí entra naquele quesito da adaptabilidade, da funcionalidade, né? Que é o legal. que a gente mais se preocupa, principalmente em crianças, supostamente, né, que estão em investigação da possibilidade de ser um TEA nível 1 de suporte. Então, são crianças que às vezes elas até têm aquele marco presente, mas a qualidade daquela habilidade não está tão legal e isso está causando um comprometimento funcional. Aquilo está atrapalhando aquela criança a se adaptar. Então, de uma maneira assim muito prática, aquela criança de 2 anos e meio que já fala algumas palavrinhas, mas ela não sabe dizer tô com fome, quer mamar, vem mamãe. Ela fala palavras, ok, ela junta 2 palavras, ok, mas ela não consegue usar essas palavras para se expressar. Então ela tem, teoricamente, aquele marco, né, de juntar 2 palavras numa frase curta, mas ela ainda não consegue usar aquilo dentro de um contexto. Então, a qualidade daquele marco ainda não está desenvolvida, vamos dizer assim. É bem motivador trabalhar com isso, né? Eu gosto, particularmente, eu gosto bastante. Eu gosto de estar perto de quem gosta também. É visível tanto que você gosta disso. Como é que foi o seu interesse? Como é que você caminhou para isso? Conta um pouco pra gente. É muito legal. Eu sempre fui apaixonada pelo desenvolvimento infantil, né? Sempre foi a área da pediatria que mais me encantou. É claro que quando você forma como pediatra, você experimenta todas as partes, né, todas as áreas. Então eu dei muitos plantões em UTI pediátrica, em UTI neonatal, fiz muita sala de parto. Mas na época da minha residência existia um ambulatório de desenvolvimento infantil e a gente pegava principalmente os bebês egressos da UTI neonatal. Então aquele ambulatório tinha por objetivo acompanhar o desenvolvimento neuropsicomotor daqueles bebezinhos. Ai, que delícia. E aquilo lá para mim era muito legal e aquilo lá me motivava muito. E aí quando eu terminei a residência eu já tive a oportunidade de iniciar já a parte clínica, né, a puericultura, o consultório. E eu comecei a receber algumas crianças que não se encaixavam em nenhuma patologia que eu conhecia, mas que eu percebia que precisava de uma ajuda e aquilo me deixava angustiada, não saber o que falar para a mãe, não saber como orientar, não saber, simplesmente perceber que tinha alguma coisa diferente, mas não saber o que era. E eu falei, eu preciso estudar, porque é uma coisa que eu gosto e está me incomodando, enfim. Aí eu comecei a fazer os cursos, né? Fiz algumas pós-graduação, fiz alguns cursos de atualização, fiz na área tanto da neurologia infantil quanto da psiquiatria infantil. Então eu dei uma pesquisada, uma estudadinha nessas 2 áreas, até que eu descobri que aquelas crianças eram crianças que estavam dentro do espectro. E aí, a partir daí, eu decidi me dedicar, né, a esse assunto. E aí, eu comecei a direcionar o consultório, a minha vida pediátrica para o desenvolvimento e comportamento infantil. E aí, tem 3 ou 4 anos, eu realmente organizei isso, né? E aí, eu criei o Pingo de Luz em 2019, que foi quando eu comecei de fato a atender e acompanhar essas crianças. É bem importante esclarecer isso, né, como o pediatra ele precisa estar nesse acompanhamento, né, junto com a equipe, porque pensando de uma forma bem ampla, né, no acompanhamento do desenvolvimento e da saúde dessa criança, né, de como existem questões que é do desenvolvimento, existem questões que são questões clínicas, né, e de outras vertentes, e que como tudo isso impacta, né? Como, por exemplo, um antibiótico pode influenciar no comportamento e no rendimento, na aprendizagem dessa criança, né? Então, quando a gente consegue fazer um trabalho integrado, eu acho que isso muda completamente todo
essa sistematização do atendimento e esse olhar de uma forma integral para a criança, né? Claro, tem criança que tem uma dor de barriga, mas que é uma criança que está dentro do espectro e tem uma dor de barriga, e aquela dor de barriga, obviamente, vai deixar ela mais ansiosa, mais irritada, vai piorar a estereotipia, vai aumentar a hipolamia, vai trazer problemas no sono e baixo rendimento nas terapias. Então, a criança ela tem que ser vista como criança e não como TEA. Então, criança é criança, independente de qualquer situação. E isso a gente tem que acompanhar junto, né? Eu sempre digo isso, né? Sempre quando as pessoas vêm perguntar alguma questão, Carla, mas, tipo, digamos, vou comprar um presente, né? O que eu compro para uma criança autista? Eu falei, o que você compraria para uma criança que não é autista, né? Antes de tudo, é uma criança, né? Então você quer ajudar em algum aspecto específico? Então vamos pensar nisso. Mas, assim, a gente sempre tentar voltar para isso, né? Antes de tudo, é uma criança. Né? Então, precisa ter esse olhar e esse acompanhamento todo enquanto criança. Karina, eu queria que você contasse um pouquinho, e aí eu queria que você falasse, abrisse seu coração enquanto pediatra, porque assim, nós terapeutas, né, e eu me coloco como terapeuta porque eu tô no chão também, gente. Nós terapeutas, a gente sempre... Pela correria, a gente não consegue estar conversando sempre. Sempre que a gente tem oportunidade, a gente para e conversa um pouco, né? E através de relatórios, principalmente, né? A gente sempre fica preocupado em o que exatamente você espera saber. Porque, às vezes, por exemplo, eu mando um relatório para você que tem milhões de gráficos de VB-MAP, de inúmeros instrumentos que talvez não seriam, não te alcançariam no que você precisa saber sobre aquela criança, né? E aí, pensando no atendimento hoje, falando de Cuiabá, Mato Grosso, Brasil, né? O que você entende, e aí enquanto médica mesmo, qual que seria o maior desafio no tratamento do TEA e tudo que envolve a necessidade do atendimento para essas crianças? Quando a gente está com uma criança com alguns sinais que sugerem TEA, é importante que outras pessoas vejam essa criança junto com a gente, né? Então eu sempre brinco com a família, falo, olha, eu tô vendo ela aqui hoje, né, entre quatro paredes, apesar da sala ser toda estruturada, mas eu faço questão que colegas que têm outras vivências também vejam, também avaliem. Então, o que, assim, falando por mim, né, o que eu gosto, o que eu faço questão é que, por exemplo, as psicólogas façam uma avaliação, obviamente com os instrumentos que vocês têm, mas que vocês também como sabidas no desenvolvimento, né, vamos dizer assim, mas que vocês também enxerguem a dificuldade adaptativa, a dificuldade na interação social, a dificuldade em responder de uma maneira contextualizada, que vocês tenham essa impressão de dificuldade adaptativa, acho que em primeiro lugar. Nas colegas da parte da fono, o que eu acho que tem que acontecer é o diagnóstico do atraso de linguagem, né? Mas o diagnóstico pontuando dificuldade na construção da linguagem. Porque a gente sabe que tem criança com TEA que fala muito bem, né? Que assim, que a linguagem verbal é muito boa, né? Então, falar ou não falar, isso não está mais tanto em questionamento, assim, é a qualidade da linguagem. Então, a parte da fono seria mais essa, mostrar para nós, médicos, que aquela criança realmente tem um comprometimento de construção de linguagem e, obviamente, outras comorbidades linguísticas e tudo mais. A terapeuta ocupacional, que eu também acho que é muito legal, acho que é muito válido, ela vai pontuar lá as alterações do processamento sensorial, se aquela criança é hiperresponsiva, hiporresponsiva, e aquilo vai fazer muito sentido para os pais. Porque a TO vai pontuar o porquê aquela criança bate a cabeça e não sente dor. A TO vai pontuar o porquê aquela criança não come determinados alimentos. Então, quando a gente tem essas profissionais envolvidas e cada uma pontuando coisas que são da sua competência, a gente tem instrumentos seguros, né, que nos motivam e que até nos obrigam a falar para aquele pai, olha, a sua criança realmente precisa de ajuda, a gente precisa intervir. E agora eu mudei o meu discurso, não é mais equipe multidisciplinar, é uma equipe
interdisciplinar. Precisa estar integrada, né? Porque se for só multi, é cada uma no seu quadrado. E é muito legal, às vezes, quando a gente tem um caso mais difícil, né? Pegar o telefone, e aí, o que você acha, né? Então isso é o integral, é a gente trabalhar realmente de uma maneira integrada. Quando eu tenho muita dúvida, quando você fala, será que é falta de estímulo, será que é pandemia, será que, enfim, né, aqueles serás que circulam na nossa cabeça, pega o telefone, fono, e aí, TO, e aí, psicólogo, e aí? Não, realmente, todo mundo tá vendo que aqueles marcos estão com atraso, que aquela criança tem dificuldade, ela realmente, ela evolui, mas ela precisa de um pouquinho mais de ajuda que outras crianças. Então ok, então realmente a gente está no caminho certo, a nossa equipe está interagindo de uma maneira adequada. Você pontuou uma parte muito importante, porque normalmente o que acaba acontecendo, né? O psicólogo acaba coordenando o direcionamento das intervenções, porque está mais próximo, são o maior tempo de intervenção com a criança, né? E aí a gente sempre trabalha muito nesse convencimento da família da necessidade do atendimento interdisciplinar, né? De que, por que é importante o fonoaudiólogo, por que é importante o terapeuta ocupacional, que é tão, assim, tão pouco conhecido, né? Menos conhecido que as outras especialidades, né? Porque meu filho já fala, não precisa de fono, não, mas não é bem isso, né? E a gente vai explicando tudo isso pra eles, né? Não, mas ele não tem demanda psicológica, como assim, né? Por que tem que ir no psicólogo, né? A gente ia explicar sobre a questão do desenvolvimento infantil mesmo, como é tão importante esse olhar e toda essa questão da sensibilidade. Eu sempre digo que o psicólogo, ele é, assim, muito importante em todos os aspectos, porque ele tá ali com a criança, tá fazendo essa ponte com os profissionais, ele tá com dando treinamento de pais, né? Enfim, estando acompanhando de uma forma bem ampla e bem ligada ao médico que acompanha, responsável, né? Então é bem importante essa interligação para que o acompanhamento seja de fato efetivo, porque senão você vai ficar, como os pais sempre falam, você vai virar motorista, não vai ter interligação, né? E aí vai ter quantidade, mas não vai ter qualidade. E aí é bem importante a gente também, eu estava até lendo ontem sobre algumas escalas que monitoram a qualidade da prestação do serviço. Nos Estados Unidos já utilizam, os convênios de saúde já utilizam monitoramento da qualidade da prestação de serviço. Então, por exemplo, uma clínica, e aí eu tô nessa fase de implantação na clínica disso, a clínica ela vai avaliar o quão está sendo efetivo a implantação do serviço, né? Para monitorar a qualidade mesmo de como está sendo eficaz. E aí, se a gente conseguisse ampliar isso de uma forma mais global, de que conseguissem fazer essa interligação e esse monitoramento, acho que seria o cenário ideal, né? Seria o cenário ideal para o tratamento, que é um tratamento muito sério, né? É muito importante que a gente sempre lembre disso, de como é sério, né? E aí a intenção do podcast é essa, é trazer as informações para que as famílias elas saibam que precisa do psicólogo, precisa do fonoaudiólogo, precisa do terapeuta e precisa também ir avaliando, porque às vezes eu sempre digo que não compre o combo, sabe? Precisa disso, é como se o tratamento fosse necessário o combo. Não, você vai avaliar as prioridades, né? Eu não sei como é isso que chega pro consultório, porque às vezes os pais chegam resistentes, né? Eu não vou fazer tudo isso de horas, não vai dar. Ao contrário. Eu tenho os dois extremos. Eu tenho família que chega e fala assim, eu quero 20 horas de tal método, 6 horas de tal método e 6 horas de tal método. Eu falo, então vamos conversar. Da mesma maneira que eu tenho família que fala, não posso levar, não posso buscar, não tem como, não está sob o meu alcance. Ok, vamos adaptar, né? Então, assim, não existe receita pronta, não existe um protocolo fixo, único, que serve para todas as crianças. Então, as avaliações, elas devem ser sempre seriadas. Eu acho que esse é um dos meus papéis como médica, traçar prioridade.
Às vezes os pais eles ficam meio confusos com o que a Theo fala, com o que a psicóloga fala, com o que a fono fala, e a cabeça deles chega lá no consultório meio que liquidificador. Então, assim, cabe a mim, com a família, pontuar o que a gente quer priorizar, o que é prioridade nesse momento e o que está ao alcance da família, né? E aí a gente vai tentar mesclar essas coisas todas para que a criança não fique sem terapia e desenvolva de alguma maneira. Então não existe receita pronta, não existe um jeito único para todas as crianças. Tem criança que prefere e que precisa de ecoterapia, tem criança que é melhor musicoterapia. Exemplos, né, de terapias complementares. Então, cada família é única, cada necessidade é única, cada intensidade é diferente. Então, cabe planejamento para depois uma boa execução. Exatamente. E aí, também, em qualquer momento, considerar que a gente pode mudar, claro, né? Que você prioriza e vai trabalhando de acordo com a necessidade dessa criança e com as possibilidades da família. Sempre que eu vou conversar sobre algum caso, eu sempre digo isso. O que é possível, né? Porque o cenário ideal seria esse, mas vamos trabalhar com o real, né? O que é possível? Tá, a gente tem os critérios mínimos que a gente precisa respeitar, mas dentro disso, vamos ver o que é possível ser feito, para que a gente consiga ter uma efetiva intervenção e que ninguém perca tempo, né? Principalmente a criança, eu sempre digo, né? Primeiro a criança, né? E aí a gente também, os pais que estão demandando além de tudo expectativas nesse tratamento, né? E nós profissionais também que precisamos ver nosso trabalho caminhando, surtindo efeito. Vamos falar um pouquinho sobre a inclusão, sobre as iniciativas que estão acontecendo, sobre o que você considera como um cenário ideal, ou próximo do ideal, para que as nossas crianças tenham um lazer, né? As nossas crianças vivam além das terapias, porque a gente está falando de terapias intensivas, né? A gente fala muito disso, que isso traz, né, eficácia para o tratamento, né? E as terapias, elas são lúdicas, elas buscam, né, trazer ludicidade e leveza também para o dia, né? Mas são repetitivas, né? Então tem muitas questões, trabalham demandas que as crianças às vezes não querem trabalhar, ou as famílias não querem, mas é necessário, né? E a gente precisa falar de espaços públicos, da sociedade de uma forma geral, trazer inclusão e espaço para o desenvolvimento dessas crianças, né? O que você acha disso? O que você quer falar sobre? Quer fazer um pedido enquanto pediatra? Gente, vamos melhorar espaço para as nossas crianças, vamos trazer cidades mais inclusivas para isso. Eu acho assim, que incluir significa oportunizar, né? Então, para a gente poder incluir crianças, sendo típicas ou atípicas, a gente precisa dar oportunidades para elas se expressarem naturalmente. Falando sobre crianças atípicas em especial, a gente precisa planejar espaços seguros para essas crianças. E o que é um espaço seguro para uma criança atípica? Qualidade de brinquedo, né, sem pontas, sem lugares que possa, enfim, emborrachados, permitir que os pais estejam próximos a essas crianças para supervisionar, para participar dessas brincadeiras, desses momentos. Então, eu acho que incluir significa dar oportunidade, né? Talvez uma criança típica consiga explorar um brinquedo por 5, 10 minutos. Uma criança atípica precisa de um tempo um pouquinho maior. E tá tudo bem. Então, a gente tem que organizar essas sequências de horários, essas sequências de ambientes mesmo, né? Então, tem a parte física e tem a parte, como eu posso te dizer, humana. Então, a parte física é dar brinquedos que tenham uma segurança, né? Emborrachados, flexíveis, com uma altura apropriada, né? Que algumas crianças elas não têm propriocepção desenvolvida e não têm muita noção de altura e pode ter um acidente. Então, tem que ter brinquedos estruturalmente adaptados, tem que permitir que os pais estejam sempre participando dessas brincadeiras, isso é importante tanto para o típico quanto para o atípico, e fazer momentos com que as crianças elas possam brincar livremente, porque isso é muito importante, né? Então,
organizar ambientes seguros para que essas crianças possam se sentir livres em algum momento do dia. Então, meio período é escolinha, meio período são terapias. Então, que o período noturno a família encontre um parquinho seguro ou consiga ter uma área comum do condomínio ou do prédio que a criança possa correr, pular, gritar, girar, fazer o que ela quiser, né? Livremente, ser criança, em segurança. Então, eu acho que isso é fundamental. Muito legal. É bem importante e a gente sempre coloca isso como, inclusive, meta no programa de desenvolvimento, de ter esse tempo de qualidade mesmo, né? Nós psicólogos, a gente sempre fala disso com os pais, do tempo de qualidade com essa criança, né? De que é nesse momento que se fortalece vínculo, né? É nesse momento que se constrói relações de segurança, né? Então, assim, a gente tem memórias afetivas de quando nossos pais brincavam com a gente, né? Não era frequente, né? Não sei como é que foi sua infância, mas a minha não era frequente. Mas eu tenho lembranças do meu pai construindo balanço na minha casa, sabe? De coisas assim que ficam, né, marcadas e são importantes para o desenvolvimento socioemocional das nossas crianças. E é através disso que a gente vai, né, promover crianças e adolescentes, adultos seguros, né, que vão conseguir construir laços e relações fortes também. E isso impacta de uma forma global, né? E aí nós também pensarmos como pessoas inclusivas, né? Eu sempre digo que quando a gente está falando de inclusão, a gente está falando inclusive de quando a gente vai receber um amigo, por exemplo, em casa que tem uma criança, seja típica ou atípica, né? A tua casa, por mais que é uma casa, digamos que no meu caso, uma casa de adulto, né? Tem um espaço que aquela criança pode ficar, pode brincar, pode, sei lá, ser criança, ou é uma casa que tem um monte de coisa que as crianças não podem chegar perto, né? Você tem lá um vaso que a criança não pode passar perto daquilo, né? Como é que você acha que o seu amigo vai se sentir na tua casa, né? Será que tanto o seu amigo como o filho dele vai se sentir incluído? Então, quando a gente entra para essa reflexão de inclusão, a gente abre um leque de discussões muito importantes e pertinentes que antes a gente acabava não olhando, né? Porque a gente vinha de uma educação de que as crianças precisavam entrar na vida dos adultos, né? E graças às pesquisas e evidências, né? Nos mostra que não é isso, gente. Não é isso que vai proporcionar desenvolvimento, né? Então, eu acredito muito que a gente está construindo uma sociedade muito melhor. Né, que a gente... Eu digo assim, que quando as famílias me questionam algumas coisas de casa, eu falo assim, olha, a terapeuta, ela não vai para a sua casa. Então, à noite, é vocês com a criança. Então, se programem 40 minutos, um dia a mãe, um dia o pai, um dia a mãe, um dia o pai, para ter esse envolvimento emocional, típicos ou atípicos. Os dois, igual, né? Precisam desse momento, desse envolvimento, e é isso que vai fortalecer o sentimento de pertencimento, de pertencer a um grupo, e a partir do momento em que a criança se sente um ser pertencente a um grupo, naturalmente ela vai ter autoconfiança, ela vai ter autossegurança, ela vai ter autoestima, ela vai ter vontade de pertencer cada vez mais. O que isso vai projetar? Ela vai se esforçar mais em todas as terapias, até de uma maneira talvez inconsciente ou que não esteja tão consciente naquele momento. Mas ela vai de alguma maneira se esforçar para se pertencer cada vez mais nos grupos. Então isso é fundamental. É bem importante, e eu sempre digo para os pais, né, as pessoas que conhecem meu consultório sabem que eu tenho bilhetes, eu tenho quadro que eu coloco os objetivos que eu estou trabalhando com a criança e, enfim, porque às vezes a gente acaba esquecendo, né, eu falo para os pais fazerem isso em casa, colocar, sabe, na geladeira uma palavra, alguma coisa para você ir lembrando, para você ir conseguindo fazer isso no dia a dia, para lembrar os objetivos, trazendo para essas crianças, né, atípicas que a gente está estimulando, né, lembrar de que, lembrar contato visual, eu escrevo lá, então eu vou lembrar que toda vez que eu vou dar alguma coisa para ele, eu vou lembrar de pedir contato visual,
né? Essas coisas que a gente vai naturalmente introduzindo na rotina, isso vai passando a mudar a nossa forma de lidar, né? Eu gosto muito quando eu vou fazer devolutiva reunião de treinamento de pais, eles trazem a família inteira. Eu sempre falo, sala para todo mundo, né? E aí eu sempre falo assim, olha fulano, por que você gosta de fazer tal coisa? Por que você não faz isso, né? E vai dando função, porque às vezes, né, hoje em dia as famílias são de várias configurações, né? E aí eu falo, brinca disso aqui com ele. Terça fulano não pode, ciclano não pode, né? Então pensar sempre nessa relação, de modo que a criança ela construa vínculos, ela tenha esse processo de construção de segurança, de autoconfiança, que é o diferencial no desenvolvimento. Né? Isso com certeza vai produzir adultos muito mais saudáveis, pensando em como a gente constrói isso na sociedade. Karina, esse ponto aqui é bem importante, né? Acho que a gente deixa a cereja do bolo para o final. É sobre o diagnóstico, né? Eu acho que isso a gente recebe todos os dias, perguntas, mensagens e ligações e visitas no consultório. O que você orienta de um passo a passo? Eu quero mandar esse vídeo para um amigo meu que percebeu que está com atraso no desenvolvimento, que não está falando ou está com atraso motor, né? E aí eu quero orientar ele o que ele precisa fazer para avaliar, saber se tem algum atraso, se é autismo, se é alguma outra coisa, de repente se tem que investigar com um geneticista, se é alguma síndrome, ou com um psiquiatra, um neuropediatra. O que você orienta quando a pessoa chega no consultório? Diante de qualquer atraso, qualquer dificuldade, qualquer dúvida, é compartilhar isso com o pediatra. Certo. Né? Com o pediatra que acompanha aquela criança. A depender da queixa, a depender da situação, vamos supor que seja uma criança com sinais e sintomas que sugerem o TEA. Então a gente tem que conversar com a família. Eu acho que o primeiro ponto é explicar para a família o que é o autismo, para ver se aquilo faz sentido para a família. Né? O que eu penso é que as famílias elas não têm medo do autismo, elas têm medo do que elas não conhecem. E a partir do momento em que elas começam a ter uma consciência que aquilo que elas vivenciam dentro de casa tem um nome, mas que o que vai acontecer dentro de casa não vai mudar por aquele nome, as coisas começam a fazer mais sentido. Então é fazer essa explanação, é fazer esse acolhimento, explicar mesmo o que é. Se a família te fala, doutora, não tem nada a ver com o meu filho, ok, a gente já começa a pensar em outras coisas. Existem os dois colegas que acompanham também crianças autistas, né? O psiquiatra infantil, o neurologista infantil, o neuro em especial em casos com suspeita de epilepsia, crises de ausência, atraso motor, é imprescindível, né? É muito necessário. Também dentro, tô falando da equipe médica, né? O geneticista também é muito bacana quando a gente suspeita de alguma síndrome genética que possa estar associado ou que pode estar causando sintomas muito próximos ao autismo. Então a gente quer realmente uma avaliação, descartar alguma situação, né, menos comum. É muito válido, é muito legal. E também iniciar as avaliações com a equipe interdisciplinar. Então, como a gente falou no começo da nossa conversa, a gente faz alguns encaminhamentos, né, para a turma da psicologia, da fonoaudiologia e da terapia ocupacional. E cada uma dessas profissionais, dentro das suas habilidades, vão examinar essa criança, vão estudar essa família, vão analisar esse contexto e vão pontuar o que elas estão vendo dentro daquela dinâmica familiar. Existem outros profissionais que às vezes também são bastante necessários, mas eu acho que no começo, para o diagnóstico, essas três realmente são fundamentais. O que é fundamental também é a participação da escola nesse processo. Então tem um instrumento que é o relatório escolar que ajuda muito. Né? Então, como essa criança vivencia o ambiente escolar, como ela se comporta lá dentro, como é que ela é na rodinha de música, ela põe o bumbum na cadeira, ela consegue usar o lápis, usar o giz, ela entende o que a professora fala, ela segue o comando.
ela consegue mudar de atividade como as outras crianças da turma. Então, a participação da escola nesse processo também é bastante válida. Então, essa seria a primeira etapa, né? É você escolher o médico da sua equipe, ou os médicos da sua equipe, e a equipe interdisciplinar que vão fazer os primeiros passos, as primeiras avaliações. Eu acho que é isso, eu acho que o primeiro passo seria isso, e depois a gente traçar os planos terapêuticos. Certo. É bem importante que eles entendam bem a necessidade disso na avaliação, porque cada um tem um instrumento específico para avaliar, né? E eu esqueci de falar da neuropsicóloga. A neuropsicóloga, ela também é fundamental nesse processo, principalmente em crianças mais velhas. Então, aquelas crianças já de 6, 7 aninhos, que até que não tem diagnóstico, mas que tem uma dificuldade em se adaptar, né? E eu sempre digo assim, quanto mais nível 1, mais difícil o diagnóstico em crianças maiores. Então também a participação da neuropsicóloga é fundamental, porque ela também tem técnicas, ela também tem habilidades, né, que competem a ela fazer, que nos ajudam a firmar esse diagnóstico ou afastar. Falando em nível 1, eu percebi que pós-pandemia chegou bastante criança nível de suporte 1 para avaliação, aquela coisa de que não, vai num profissional, não, eu não vou fazer esse diagnóstico, não. E aí o EIDAS é bem legal para poder fazer esse mapeamento, porque é como a gente fala muito da qualidade. E o nível de suporte 1, ele tem outras características, né? Eu percebo que normalmente ele traz um nível de ansiedade mais aumentado, desregulação emocional um pouco mais intensa, né? O que você tem observado também nessas crianças nível 1 que tem chegado, Karina? O nível 1, entre as crianças que são um pouquinho maiores, elas não têm tanto atraso de linguagem verbal, né? Mas elas não conseguem se expressar, e isso naturalmente gera um estado ansioso. Então eu não sou compreendida, eu vou gritar, eu vou me jogar no chão, eu vou fazer, entre aspas, uma birra, mas é como uma reação ao não ser compreendido. Entendi. Né? Então é isso que eu... Mas seria uma justificativa interessante para essa situação. E eu acho que é bem interessante para as pessoas que estão assistindo e que às vezes tem aquela criança que está na dúvida, né? Ou já é até adolescente e está naquela dúvida para poder fazer esse acompanhamento e é sempre lembrar que se existe atraso, precisa entrar com intervenção. Isso. Eu dei uma outra palestra esses dias e eu sempre gosto de frisar isso. O objetivo não é taxar, rotular nenhuma criança. O objetivo único é proporcionar um desenvolvimento adequado. Esse é o nosso papel de profissional da infância, de profissional da área da saúde, do profissional responsável por crianças. Então, o nosso papel é otimizar o desenvolvimento. E se a gente perceber qualquer dificuldade, chama a mãe e fala, olha, eu acho que não está legal. Vamos tentar mudar? Independente de diagnóstico, independente se é orgânico, se é puramente emocional, né? Se falando uma linguagem popular, se é doença, se não é doença, se é transtorno, se não é transtorno, se é uma fase, se não é uma fase, independente do que for. Se aquela criança está precisando de ajuda, por que não ajudar? Exatamente. Esse é o objetivo. Exatamente. Essa é a conscientização. O que acontece muito, e aí eu vou trazer minha experiência de quando eu trabalhava na escola, eu sempre chamava a filha e falava, ele não está aprendendo como a turma, ele não está, né, enfim, não está conseguindo aproveitar as oportunidades, né? E aí, não, mas não tem diagnóstico, não, mas eu vou esperar. E aí eu fico assim, não, gente, mas peraí, não precisa, vamos intervir, vamos acompanhar, vamos ver, né? Enfim, infelizmente ainda acontece muito, profissionais que esperam algo para intervir. Não e aí parece que reproduz isso de discurso para as famílias não começarem a intervenção quanto antes, né? A intervenção precoce é o que vai trazer um diferencial
e decisivo. Sempre quando eu coloco nos relatórios, eu coloco lá em negrito, decisivo no desenvolvimento. Porque isso vai ser decisivo. Depois consegue, mas não com a mesma qualidade, a gente sabe, né? Que a primeira infância é uma fase muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, dessa fase aí dos 0 a 5 anos, que assim é extremamente importante a estimulação nesse momento. Na primeira infância é onde o nosso cérebro está ávido por informação, né? Na primeira infância é que a gente aprende as nossas principais habilidades. E aí, ao longo do desenvolvimento, a gente vai aprimorar, a gente vai amadurecer, mas a raiz ali dela é na primeira infância que a gente conquista. E até 2 anos a gente tem a neuroplasticidade, né, que é a capacidade do cérebro em se desenvolver, em crescer e se multiplicar em número de células. Então, diante de qualquer atraso, se a gente começa a intervir nesta fase, a resposta é muito mais tranquila, é muito mais rápida, é muito mais intensa do que aquele cérebro que já passou por essa fase começar o processo de intervenções. Então, depois de 2 anos, o nosso cérebro ele começa de fato a envelhecer, né? Então, aprender idiomas para uma pessoa de 5 anos é muito mais fácil do que uma pessoa de 20. Que é muito mais fácil do que uma pessoa de 40 ou de 60. Né? Então, isso é um mecanismo natural do nosso corpo. Então, os primeiros anos de vida, a primeira infância é aquele momento em que o nosso corpo está se preparando para a vida, para a autonomia em definitivo. Então, não faz sentido esperar. Não, mas o pai começou a falar com 4 anos. Tá, tudo bem, mas será que o pai não teve ansiedade, não teve problema na escola? Será que o pai não sofreu bullying? Será que a parte matemática do pai hoje é boa? Né? Ou será que o pai sabe interpretar um texto com tranquilidade hoje? Né? Será que... Enfim, não é porque a gente tem uma pessoa na família que teve essa dificuldade que a gente vai negar ajuda para criança. Exatamente, né? Como justificativa, né? Não é justificativa. Olha, tudo bem, você quer que a criança tenha os mesmos problemas, dormiu. Aí tem pai que fala assim, eu falei com 6 anos e hoje não tem nenhum tipo de problema e tal. Aí você fala assim, mas será que o senhor tinha uma boa noite de sono? Será que o senhor não tinha ansiedade? Será que o senhor conseguia brincar? Aí o pai vai ficando vermelho. Mas por fim eu consigo o meu objetivo, que é convencer o pai e me ajudar o filho. Exatamente, né? Porque tá muito, e aí falando de psicologia, tá muito mais no campo dessa negação, de que eu, né, falhei em algum momento, né, é natural da culpa da família, né, é um processo, do que de fato de entender mesmo que precisa intervir, eu preciso fazer um movimento que eu não tô disponível emocionalmente agora, mas é necessário fazer. E às vezes nem é um problema maior, às vezes não é autismo mesmo, às vezes não tem nada, é só uma necessidade que aquela criança está tendo naquele momento por um motivo ou outro que não foi bem trabalhado dentro de casa. Então você começa a trabalhar a criança desenvolve, ponto final, tá resolvido aquilo. Né? O que não pode é não ajudar por conta disso ou daquilo. Uma coisa também que vem acontecendo com frequência, eu acho que você deve receber bastante no consultório, são famílias, casas, lares, infelizmente, pobres de estímulo. Né? E aí acaba acontecendo de que a criança ela não está recebendo um estímulo adequado minimamente para se desenvolver. Às vezes não é uma criança que consegue ir num parque para brincar, é uma criança que às vezes ainda não está indo para a escola, ela, enfim, está infelizmente muito no eletrônico e ela tem poucas oportunidades de desenvolvimento, né? Às vezes a gente recebe também na clínica, não é autismo, né? É uma falta de estímulo mesmo. Né? Eu acho que... E aí, pós-pandemia, você tem recebido muito isso, Karina? Bastante, muitos, né? Os pais, eles tiveram que trabalhar em casa e criança não entende isso. E virou aquele caos, os pais têm que dar conta da casa, do trabalho, no computador, da criança. Então, as crianças, realmente, elas ficaram muito tempo em frente às telas, sozinhas em frente às telas.
E aí agora, na hora de voltar a um grupo, né, agora na hora de encontrar os seus pares, que é na escolinha, tá aí, né, uma coisa bem concreta. Tá todo mundo pegando gripe, todo mundo pegando resfriado, todo mundo pegando... Por quê? Porque o corpo desaprendeu a lutar contra os germes. E agora a criançada toda tá tendo que reaprender, se reestruturar imunologicamente para vencer e tá tudo bem. Com o desenvolvimento é a mesma coisa. Então essas crianças, elas perderam aí um tempo, perderam, né, entre aspas, uma janela de oportunidade de desenvolvimento, elas não tiveram, porque elas ficaram dentro do mundo virtual. Eu acho que isso não é culpa de ninguém, né? Porque não é culpa, foi uma condição imposta mundialmente. O que nos cabe agora é correr atrás das consequências, né? Ajudar, estimular, até para poder nortear o que é TEA e o que não é TEA. E assim, nada como 3 meses de tratamento intensivo, de intervenção intensiva, para a gente poder ter um norte, né, se é uma coisa momentânea, se realmente é um transtorno invasivo. É bem importante essa colocação e essa reflexão, porque a gente tem recebido muitas perguntas, muitas famílias com essas dúvidas específicas, né? E aí, assim, nós psicólogos, a gente tem toda uma questão de que vamos devagar indo mostrando para essa família que o ambiente está pobre de estímulos, né? O quanto você brinca com essa criança, o quanto essa criança tem espaço para poder produzir, para poder ser mais livre, viver a infância, né? Resgatar tudo isso. E não são famílias que não querem, mas às vezes falta só conhecimento mesmo, né? Para poder estar nesse processo de estimulação. Sim, nos cabe instruir, né? Esse é o nosso papel. Às vezes a gente começa a falar, algumas famílias começam a revelar os olhos, eu falo, olha, vocês me pagaram pra isso, eu preciso te falar isso. Você precisa sentar no chão e contar uma historinha pro seu filho. Exatamente. É mais ou menos por aí. Eu tenho que te falar isso, você tem que tirar a camisa, cortar o celular e brincar de papinha com a boneca. Isso é construir, isso é construção. Isso é possibilitar acesso desse adulto, né, que às vezes por muito tempo ficou dentro de casa inacessível para essa criança, para poder saber que ali está um amparo e para o desenvolvimento, uma base. Mas eles acreditarem que isso realmente faz diferença. Sem dúvidas, porque a terapia tem um tempo determinado, né? Família é família o tempo todo, enfim, é por aí mesmo. Karina, essa é uma lembrança do podcast para você, uma camiseta, uma caneca e um chaveiro. Legal. Foi produzido por mães atípicas. A gente faz questão de incentivar, tá, o empreendedorismo e todo o desenvolvimento dessas famílias. Então, além de tudo, é um carinho, tá? Muito obrigada. Eu tenho certeza que vai contribuir muito. Você pode falar o seu @, do Instagram para as pessoas seguirem? Muito obrigada, Lucinha. Parabéns para as professoras. Muito legal. O meu Instagram é o @doutora Pinho de Luz. Certo, gente, vamos compartilhar, vamos seguir, vamos ativar as notificações, se inscrever no canal e divulgar informação e inclusão. Muito obrigada, até a próxima!